Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar o capítulo 12 de língua portuguesa. Vamos iniciar falando sobre viver saudável, viver feliz. O que quer dizer viver saudável? A busca constante pela saúde e, consequentemente, a felicidade estará presente na vida de cada um. Quando se tem saúde, a felicidade está presente. Então, com esse tema, viver saudável, viver feliz, nós iniciamos o capítulo 12 de língua portuguesa. Na infância, as crianças costumam brincar. Essa brincadeira, ela serve de diversas formas na saúde dessa criança. Então, uma brincadeira de correr, uma brincadeira de roda, uma brincadeira de esconde-esconde, consequentemente, elas terão um desempenho muscular melhor, uma coordenação motora melhor, elas estarão desenvolvendo atividades físicas, mesmo que sem perceber. Então, na infância, as crianças, elas praticam atividades físicas através de suas brincadeiras. Já os adultos não costumam fazer isso. A correria do dia a dia, o trabalho, as obrigações, às vezes não permitem que tenhamos uma vida com práticas de exercícios físicos e com isso a gente prejudica a nossa saúde. Então, praticar esportes ou qualquer outra atividade física melhora a saúde em geral. Cuidados com a alimentação e o lazer tornam a vida mais feliz. Então, além de praticar exercícios físicos, manter uma alimentação balanceada. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma vida mais saudável e, consequentemente, viver de uma melhor forma, buscando sempre a felicidade. E, falando em felicidade, no capítulo 12 de vocês, no livro de vocês, vocês têm aí uma entrevista oral. Falando sobre entrevista, esse é o gênero textual deste capítulo. Vamos falar sobre a entrevista. Vocês conhecerão, no decorrer deste capítulo, Daniel Dias, que é um nadador paraolímpico, um dos atletas mais premiados da história. Observem que Daniel, ele é um deficiente físico, mas que ele buscou na inclusão social, no desenvolvimento de alguma atividade física, no caso dele a natação, ele desenvolveu aí algumas habilidades, chegando às Paralimpíadas. Quais foram os fatores importantes para que ele possuísse então esse desempenho? Força de vontade acima de tudo, a autoestima, a dedicação que ele teve a essa atividade, a esse esporte e amor próprio. Observem que no decorrer dessa entrevista, vocês irão observar que Daniel Dias, ele diz que desde cedo, mesmo com a sua deficiência, ele buscou o tempo inteiro uma felicidade plena. E ele conseguiu encontrar essa felicidade nas Paralimpíadas, através do exercício físico da natação. Então, ele tem muito amor próprio, muita dedicação e muita autoestima para desempenhar o que ele faz tão bem. Temos também no capítulo 12 a entrevista escrita. E o que é essa entrevista escrita? Vocês observarão que lá vocês têm uma parte de perguntas e respostas com o Dr. Drauzio Varela. E aí, entre as perguntas, vocês terão a seguinte: muitos adultos têm problemas de saúde que poderiam ser evitados com a prática de esportes? E aí, Drauzio Varela responde: sim, as pessoas são sedentárias, engordam, têm pressão alta. Metade dos brasileiros acima dos 50 anos é hipertensa, precisa de remédio. Vejam que aí a entrevista vai continuar e ele vai falar bastante sobre a importância da atividade física para o ser humano, né? Antigamente, as pessoas, o ser humano, ele foi criado para viver apenas 20, 30 anos. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a buscar a vida em uma maior extensão, né? E com isso, hoje a gente já consegue observar que aumentou bastante a questão da idade. Os seres humanos vivem muito. Porém, será que vive de maneira séria, firme, plena, saudável?
não é? Então, segundo Drauzio Varela, é a falta de exercício físico que faz com que a população tome tanta medicação e sofra com relação à saúde tantos e tantos anos. Então, o que é que a gente observa aí? A prática do exercício físico, juntamente com a alimentação balanceada, é essencial para uma vida saudável e uma vida feliz. Voltando ao gênero entrevista, a entrevista é um gênero jornalístico que consiste na ação de estabelecer um diálogo entre duas ou mais pessoas, com um objetivo determinado. Uma pessoa, ao entrevistar outra, ela tem um objetivo aí, conhecer sobre algo, conhecer sobre alguém. Então, para se ter esse conhecimento, faz-se algumas perguntas. Cabe ao entrevistador fazer um levantamento do que ele quer nessa entrevista para que o entrevistado responda. Veja que aí nós temos dois exemplos de entrevistas. A entrevista oral, lá, quando nós ouvimos, né? Vocês têm o link no livro de vocês, então vocês podem acessar esse link e assistir toda a entrevista oral de Daniel Dias, onde ele vai falar bastante sobre a vida dele. E vocês têm também o exemplo de entrevista escrita, que são as perguntas respondidas pelo Dr. Drauzio Varela. Qual a função dela? Contar a história de alguém, colher informações sobre algum assunto relevante, como no caso do exercício físico, coletar dados e informações. A entrevista é um gênero fundamental para a publicação de informações em TV, rádio, jornais e internet. Aí a gente pode observar que nós temos tanto o exemplo de entrevista oral, como também entrevista escrita. Em um rádio, por exemplo, alguém que está sendo entrevistado, as pessoas conseguem ouvir apenas o áudio. Logo, temos um exemplo de entrevista oral. Em um jornal ou em uma revista, nós temos um exemplo de entrevista escrita. Vale lembrar que a entrevista escrita é importante que tudo que se passa na entrevista seja notificado. Então, eu preciso colocar ali entre aspas, entre parênteses, detalhes dessa entrevista, para que as pessoas, ao ler, observem o que estava se passando naquele momento. Então, todas as informações são importantes, precisam estar ali presentes para que o leitor consiga observar realmente como se deu aquela entrevista, como aconteceu, como o entrevistado respondeu a cada uma das suas perguntas. As entrevistas podem ser orais e escritas, precisa-se de um entrevistado e de um entrevistador, pode ter uma linguagem formal ou informal, dependendo da situação e do assunto, sendo que na entrevista escrita é a linguagem formal que prevalece. Nós já observamos, já estudamos também, que sempre que a gente vai escrever algo, é interessante usar a formalidade, já que outras pessoas irão ler aquilo que se escreveu. No caso da entrevista escrita, não fica de lado, a gente segue o mesmo roteiro. Então, é necessário escrever corretamente, usar a formalidade para que as pessoas percebam aí, afinal de contas, é um gênero jornalístico. É necessário também um bom planejamento, saber realmente o que você quer antes de fazer uma entrevista, para que você possa elaborar suas perguntas de acordo com a resposta que você quer receber. Agora que a gente já falou sobre o gênero textual, gênero jornalístico e entrevista, que já vimos que existem dois tipos, a oral e a escrita, que já vimos também que no livro de vocês irão observar a presença da oral na vida de Daniel Dias e a escrita com a entrevista com o Dr. Drauzio Varela, nós vamos entrar no conteúdo gramatical, sujeito, predicado e suas classificações. No capítulo 11, nós estudamos os elementos essenciais das orações, certo? Nós vamos dar continuidade agora, falando um pouquinho sobre o sujeito. O que é um sujeito?
O sujeito é o termo que costuma realizar a ação verbal. Então, vamos lembrar. Oração, não é? É todo aquele enunciado organizado que tenha também a presença de um verbo. Nessa oração, eu tenho aquele que desenvolve a ação e aquela ação desenvolvida. Aquele que desenvolve a ação eu chamo de sujeito. A ação desenvolvida eu chamo de predicado. Sujeito é o termo, então, que costuma realizar essa ação verbal. O sujeito costuma aparecer no início da oração, antes do verbo. Observem aí a palavra costuma, quer dizer, não é uma regra geral. Costuma aparecer, porém, existem momentos em que esse sujeito mudará de lugar, ok? Mas para agora, basta que a gente entenda isso. O sujeito ele costuma aparecer no início da oração, antes do verbo. O sujeito costuma concordar com o verbo em número e pessoa. Então, por exemplo, se eu falo eu como, observe que o verbo está no singular, concordando com a primeira pessoa do singular. Eu como. Se eu colocar nós comemos, observem que o verbo vai concordar com nós, que seria o sujeito da oração. Isso quer dizer que ele vai concordar com o verbo em número e pessoa. Observem aí o exemplo. A minha primeira Paralimpíada em Pequim foi em Pequim em 2008. A minha primeira Paralimpíada é o sujeito da minha oração. Observe que tudo isso vem antes do verbo. O verbo que está ali representado e conjugado. Foi. A minha primeira Paralimpíada, então, é o sujeito da minha oração. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra principal que forma o sujeito. Ou seja, o sujeito ele pode ter várias palavrinhas, artigos, substantivos, não é? E por aí vai. Porém, existe uma que vai estar ali com um significado maior, que não pode ser tirado. Se eu tirar essa palavra, eu vou perceber a diferença, não vai dar para entender a minha oração. Isso quer dizer que essa palavra é o núcleo do sujeito. Observem o exemplo. A equipe do programa ainda conversa com Raquel, esposa de Daniel. A equipe do programa, sujeito. Observem agora o núcleo, equipe. A equipe do programa ainda conversa com Raquel, esposa de Daniel. Veja que aí a equipe do programa é o sujeito e a palavra equipe é o núcleo do sujeito. Vejam que do programa apenas está enfatizando de onde é esta equipe. Porém, se eu tirar a parte do programa, vai ficar a equipe ainda conversa com Raquel, esposa de Daniel. Ou seja, dá para entender tranquilamente a oração. Vejam então que do programa foi colocado apenas para enfatizar, para dizer de onde é esta equipe. Mas equipe é o núcleo do sujeito. Vamos entender agora quando é que eu tenho um sujeito simples. Apresenta apenas o núcleo. Então, se agora você sabe que núcleo é aquela palavra-chave que não pode sair do sujeito, se eu tenho apenas um núcleo, então eu tenho um sujeito simples. Exemplo, a equipe do programa. Equipe, núcleo. Então, sujeito simples. Sujeito composto acontece que quando eu tenho dois núcleos ou mais, eu vou ter então um sujeito composto. Exemplo, a equipe do programa e o nadador. Logo, eu vou ter aí equipe e nadador como núcleos. Eu não posso dizer a equipe do programa e esquecer do nadador. Então, equipe e nadador são núcleos. Logo, eu tenho um sujeito composto. Sujeito elíptico ou oculto. Quando é que eu tenho esse tipo de sujeito? É aquele que não aparece na oração e pode ser identificado pelo verbo e ou pelo contexto, usando o critério sintático. Exemplo, comemos todos os doces.
Observem que a oração ela começou do verbo comemos todos os doces. Porém, pela conjugação verbal, dá para perceber. Nós comemos todos os doces. Logo, o nós, que é o sujeito, está oculto. Então, eu digo que o sujeito desta oração está oculto. Porém, se eu perguntar qual vai ser então esse sujeito? Pela conjugação verbal, você entende nós comemos todos os doces. Agora vamos falar sobre o predicado. No predicado, eu posso ter um predicado verbal, um predicado nominal e um predicado verbo nominal. Quando eu tenho um predicado verbal? Quando possui como núcleo um verbo que expressa uma ação no contexto da oração. Exemplo: Daniel Dias ganhou 9 medalhas paraolímpicas. Veja que aí o verbo ganhar, Daniel Dias ganhou. Ele está representando uma ação de Daniel Dias. Logo, o meu predicado tem como núcleo ganhou, o verbo que indica a ação. Então, o meu predicado ele recebe o nome de predicado verbal. Tá? Então, predicado verbal, quando o núcleo do meu predicado é um verbo de ação. Quando é que eu tenho um predicado nominal? Possui como núcleo um nome que forma um predicativo, termo sintático que exprime uma qualidade ou característica do sujeito. Esse predicativo se relaciona ao sujeito por meio de um verbo que não indica a ação, e sim apenas um estado do sujeito. É o chamado verbo de ligação. Exemplo: a comida está saborosa. Observem a característica da comida, saborosa. E quem está ligando essa característica ao sujeito é um verbo de ligação. Logo, o meu predicado ele é nominal. Ele parecia feliz. Observem aí o verbo parecer, também um verbo de ligação, certo? Neste caso, o meu predicado continua sendo nominal. Agora, quando é que eu tenho um predicado verbo nominal? Quando eu tenho as duas situações em apenas uma oração. Exemplo: ele voltou alegre. Veja que voltou é um verbo de ação. Alegre é o estado que ele estava quando voltou. Então, se eu observar essa oração, eu percebo que ele voltou e estava alegre. Conseguimos observar a presença de um verbo de ligação, não é que vai indicar apenas o estado. Então, ele voltou e estava alegre. Logo, você tem o verbo de ação e aquele que indica apenas um estado, mesmo que escondido. Então, precisamos observar bem o predicado, ver se ele possui apenas o verbo que indica a ação ou se escondido ele tem aí alguma coisa que faz uma ligação para mostrar o estado como esse sujeito se encontra, ok? E com isso, dá para identificar que é um predicado misto, que possui como núcleos tanto um verbo de ação quanto um nome, tá? Nesse caso, o verbo de ligação ele está oculto. E aí a gente termina a nossa aula de hoje e como atividade eu quero que vocês respondam as atividades do capítulo 12. E sugiro para vocês uma entrevista, certo? Então, eu quero que vocês façam, elaborem um roteiro, elaborem aí 5 perguntas e façam uma entrevista com alguém da sua casa, um de seus familiares, certo? Sobre a prática do exercício físico. Apenas isso, ok? Muito obrigada e até a próxima aula!